Olá pessoal, tudo bem? Retornando com vocês com a 13ª videoaula do tutorial passo a passo em marmorização artística. Pessoal, nesta videoaula eu vou estar abordando umas questões que eu ia deixar mais para o final da conclusão da obra. E essa obra eu não concluí ainda, tive um imprevisto, tá? Então esta videoaula eu ia deixar futuramente, mas veio à tona hoje. Por quê? Por conta do imprevisto que teve aí comigo aí esta semana. Confiram aí então aí, pessoal. Solta o vídeo aí, Vitor. Pessoal, primeiramente me desculpem quanto ao imprevisto que eu tive. Minha maquininha aqui da DeWalt acabou me deixando na mão aí, depois de 3 anos de trabalho juntos aí. Eu acho que assim, o botão ou fiação que está ligando na tomada deu um probleminha. Eu vou precisar então levar ela aí no hospital para internar aí. Provavelmente vai ter que ficar alguns dias aí para me dar continuidade. Eu faço questão que nas etapas finais eu utilize ela para o lixamento, porque, né, pessoal, vocês veem que na parte ela tipo meio que lixa polindo, né? Então eu faço questão que eu utilize ela no final do projeto aí. Eu ia estar fazendo um vídeo, pessoal, na hora que eu estaria concluindo todo o trabalho, que é quanto à recomendação do fabricante. Então, assim, já que teve esse imprevisto aí, vou precisar de algum tempinho para o conserto da máquina. Eu vou estar falando, então, abordando com vocês sobre a recomendação do fabricante, tá? Então, assim, eu vou estar falando alguns pontos que o fabricante recomenda e alguns pontos no qual eu não sigo a recomendação do fabricante, tá? Então temos aqui uma lata do texturato da Souvenir de 3,8 kg, uma lata, um galãozinho, né? Assim, o fabricante me recomenda, me diz que essa lata me dá um rendimento de 8 a 12 metros quadrados. Essa parede aqui tem 10 metros quadrados, sendo que esses 8 a 12 metros quadrados, a aplicação dela, a distribuição entre 2 a 4 camadas, tá? Então, dentro de 8 a 12, sendo que 1, 2, 3 ou 4 camadas eu consigo fazer dentro de 8 a 12 metros quadrados, utilizando apenas o galãozinho de 3,8 kg. O fabricante me diz que essa textura aqui eu não preciso adicionar nada nela. Ela já está pronta para uso, eu posso pegar e já distribuir para a parede. Então, como um projeto desse de marmorização pode estar levando aí 7 dias, 10 dias ou talvez até mais, dentro do 4º dia, 3º dia, a textura começa a meio que enrijecer, mesmo você mexendo bem. Então, é interessante sim que adicione água na textura conforme o decorrer dos dias. Então, é um ponto que eu vou contra a recomendação do fabricante. Adiciono água assim, para deixar ela mais molhando e mais fácil na aplicação. O fabricante me diz que a única forma que a gente utiliza o pincel com essa textura é para fazer algum tipo de correção, de algum tipo de imperfeição na textura. Ficou um ponto meio falha aqui, alguma coisa. Pega o pincelzinho na textura e faça a correção com o pincel. Depois conclui com a espátula. É a única recomendação do fabricante quanto ao pincel. O fabricante me disse que o tempo de cura, o tempo de secagem dessa textura é de 6 a 8 horas. Então isso eu sigo sim a fio, a risca, tá? Dentro de 6 a 8 horas é o tempo de secagem das demãos da textura. Aí depois, por último, vem o lixamento, tá? O lixamento da textura, que eles me recomendam uma lixa aí 320 entre as demãos de textura. Nos vídeos anteriores eu venho orientando para vocês que eu utilizo a lixa 150, 180, 220 e 320, não a 360, que é a recomendação do fabricante. Por que isso? Porque eu quero? Porque a textura é minha, eu lixo com a lixa que eu quiser? Será que é assim? Não. É porque o que então? Porque eu fiz alterações na forma de aplicação da textura, tá? Então a gente vai estar falando sobre classificação das técnicas a ser utilizada com a textura. A técnica mais formal, mais indicada, recomendada, a qual foi projetado o texturato da Souvenir, seria a técnica 1, da classificação 1, que seria o que? O marmorato. O que é essa técnica de recomendação do fabricante, que é a 1, de classificação 1, marmorato? É você pegar uma espátula e estar fazendo movimentos aleatórios ou circulares entre as camadas. Por exemplo,
3 camadas, de 2 a 3 camadas eu vou estar fazendo esse movimento aleatório, circular, deixando baixo relevo entre essas aplicações. Conforme eu mostrei no quarto vídeo para vocês, mais ou menos num ponto assim, eu deixei propositalmente um pedacinho aqui em baixo relevo se sobressaindo entre a outra textura, justamente para estar falando, abordando essa questão de que forma que o pessoal faz aí o marmorato, tá? Então deixa assim então as camadas de 2 a 3 camadas em baixo relevo se sobressaindo, e por último passa-se a camada, como eu fiz no efeito névoa, que é o efeito de correção, uniformizando toda a textura. Este é o marmorato a qual a textura foi projetada, ok? Então esta é a classificação número 1, que é o marmorato, qual a textura foi projetada. Aí tem a classificação número 2 e a 3. A 2 seria a marmorização e a 3 a marmorização artística. Vamos falar sobre a marmorização artística. Marmorização artística é o que vocês estão vendo, que é o que? São técnicas desenvolvidas, associadas, comparadas à natureza real do mármore. Digita no Google imagens mármore. Você vai ver uma série de imagens da natureza real do mármore. Aí o que você faz? Você compara. Na natureza real do mármore existe uma mesclagem de tonalidades sobressaindo sobre a outra, tons sobre tons, essas mesclagens que vocês veem na natureza real do mármore, existe. Na natureza real do mármore existe pigmentação, por exemplo, a pedra do granito, pigmentações de 3 tonalidades, existe. Na natureza real do mármore existem algumas faixas, não necessariamente precisa ser de forma como está no desenho, mas existem algumas faixas na natureza do mármore mais grossas, de tons mais diferentes. Existe. Na natureza do real do mármore existe esse efeito névoa, o efeito de correção meio que esfumaçado, ou seja, de tonalidade mais clara, mais forte. Também existe. Existe na natureza real do mármore a ramificação ou veios, que eu vou estar ensinando no vídeo de sequência, que qual já era para mim estar ensinando para vocês hoje. Só que por conta do imprevisto eu não pude fazer isso. Então essa ramificação ou veios, tá? Que eu vou estar ensinando, estar fazendo com um pincel, existe também. Então são 5 técnicas da natureza real do mármore que a gente compara e faz o que com essas técnicas? Juntei todas essas técnicas, mais um desenho artístico que eu elaborei aí no primeiro e segundo vídeo, o pessoal que vem me acompanhando, peguei essas técnicas e joguei dentro de um desenho. Então está aí o nome, o porquê de marmorização artística. Técnicas da marmorização projetadas dentro de um desenho artístico. E se eu pegar este desenho artístico aqui e tirar fora, só deixar a técnica da marmorização, temos uma marmorização. Se eu fazer uma mesclagem aqui com alguns veios, só isso, numa parede toda, temos uma marmorização. E se eu pegar uns pigmentos, algumas faixas meia larga, temos uma marmorização comparada ao granito, tá? Aí a gente pode associar alguns tipos de técnicas e fazer na parede como um total, isolando o desenho artístico. Então tá aí, marmorato, marmorização e marmorização artística. Então está aí as 3 classificações. Espero que vocês entenderam. Eu vou estar deixando aqui umas fotos na sequência de 2 amigos meus aí, que já é da área da pintura, que desenvolve todas essas técnicas. Então eu pedi permissão para eles para estar disponibilizando algumas imagens para estar citando, né, fazendo uma referência para vocês entenderem mais, além de eu estar falando para vocês verem, que é o amigo Eduardo Costa e o Alexandre Álvares, tá? Então são 2 profissionais aí da área da pintura que me cederam aí, tá? Da pintura artística, que me cederam essas imagens aí. Então estamos deixando aqui ó, na sequência, dá uma olhadinha aí o que é marmorato, marmorização e marmorização artística para vocês verem, além de ouvirem.
Alexandre Álvares, é os caras aí, tá? Vou deixar até o link aqui embaixo na descrição do vídeo, esses dois grandes profissionais aí que desenvolvem todas essas técnicas aqui, tá? Assim como eu. Pessoal, então, isso vai da criatividade, pessoal, tá? O desenvolvimento dessa técnica. Então a gente não tem que se agarrar à recomendação de fabricante. Então eles dizem uma coisa, mas quem vê no dia a dia ali, pega no dia a dia ali no batente e desenvolve, que trabalha, conhece mais do que, entre aspas, de quem projetou a textura, tá? Então assim, precisa-se de muita criatividade para desenvolver essa técnica. Então busquem lá, digitem no Google imagens de mármore, tá? Por um exemplo, uma das fontes principais de inspiração minha em elaboração de desenho são dessa forma, tá? A gente buscar a natureza real do mármore mesmo. Então, pessoal, ó, no marmorato, vocês perceberam aqui na foto, os traços deles entre aspas, mais simples, mais fácil a aplicação do marmorato do que uma marmorização artística, do que uma marmorização. De certa forma é mais fácil, mas não tão menos importante quanto as outras texturas, tá? O mesmo trabalho de processo de lixamento, tempo de secagem, projeção da textura é praticamente quase que o mesmo. Mas só que assim, o marmorato ele visa assim, não focar muito na marmorização, não focar muito no efeito real mesmo da natureza do mármore, tá? O marmorato é um pouquinho mais simples, porque ele deixa traços da espátula. Quem vê um marmorato, bate o olho assim e vê a projeção da espátula, os traços que o profissional utilizou na espátula. Então assim, tem aquele baixo relevo, né? Aquela projeção de imagem se sobressaindo sobre a outra, porém, né? A gente vê visivelmente os traços da espátula. E onde a gente vê isso na natureza real do mármore? É meio difícil achar isso na natureza real do mármore, traços de espátula, né? Então, assim, por isso que ele é um pouquinho meio que, entre aspas, meio que artificial. Ele lembra um pouco o mármore, mas não chega tão próximo quanto a marmorização. A marmorização é mais próxima mesmo da natureza real do mármore, tá? Então assim, aí vai de gostos do cliente. É interessante a gente mostrar para o cliente as 3 técnicas a serem utilizadas, tá? Que é a marmorização, marmorato e marmorização artística. Então assim, se tem uma infinidade de criação. Não é só... Então eu mostrei para vocês nas imagens, tanto em trabalhos meus, algumas das técnicas, né? Algumas das criações, mas isso sai da cabeça da gente, da mente, de inspirações. A gente pode se inspirar, pode olhar para o céu, ver uma nuvem e projetar uma textura de alguma forma que você viu, entendeu? Então é preciso muita criação, a criatividade, né? Para desenvolver essas técnicas aí, tá, pessoal? Então assim, quanto a fabricante, a recomendação do fabricante, voltando lá, aonde é que o fabricante me diz que eu tenho que utilizar pincel para fazer a projeção da textura? Ou uma buchinha de banho, por sinal velha, gasta? Não tem, né? Então a gente vai contra, então a gente vai criando mesmo, elaborando coisas assim, que nem mesmo o fabricante pode estar imaginando, né? Que a gente faz isso aí, essas modificações. Então é isso aí, pessoal, ó. Então no próximo vídeo então, a gente vai estar fazendo as ramificações, tá? É uma etapa aí, é uma técnica que tem na marmorização, que eu vou fazer questão de estar mostrando para vocês como se faz as ramificações ou veios. Então na próxima videoaula vamos abordar essa questão aí, vamos fazer as ramificações junto, para depois então a gente fazer a queima, né? Ou laminar ou marmorato, para a gente entrar então na aplicação da cera e polimento, tá? Então deixa seu like, se inscreva no canal, vou deixar aqui embaixo então o link aqui do canal do pessoal aí, do Edson Costa e do Alexandre Álvares, né? Que são os dois profissionais amigos aí para vocês também, caso queiram dar uma conferida aí, eu indico, dá uma conferida aí no canal da galera aí, que são muito bons profissionais aí, tanto quanto eu aí, nessa questões aí de projeção de texturas diferenciadas. Um grande abraço a todos, me desculpem pelo imprevisto mais uma vez e até o próximo vídeo.